Aperta minha mão para me dar um som. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Não precisa ficar de pé agora, não. Nós vamos ler capítulo 12 de Hebreus e depois capítulo 2 também de Hebreus. Mas antes eu quero aqui mandar uma mensagem para o pastor César, um recado. Pastor César, Deus o abençoe. Eu queria pedir ao senhor que considerasse aquele horário, porque às vezes eu fico 3, 4 minutos esperando que chegue gente, às vezes tem 4, 5 pessoas. Então, e não alterou nada, só alterou somente essa parte. Porque o senhor, porque trabalha muito e é longe aí, tem os engarrafamentos, continuou chegando na mesma hora antiga. Tem vezes que o senhor chega até mais de 6 horas. Então, o nosso precioso irmão, o cantor Ricardo, às vezes canta de 5 para as 4 até 6, 6 e pouca. Porque algum problema na estrada, qualquer coisa, o senhor não chega. Então, vai começar o culto de 6 e pouca. No entanto, irmãos, né, quando eu entrego aqui, a igreja está com uma quantidade mais ou menos boa. Então, não precisa alterar o meu horário, não. Seria bom, pelo menos, começar às 4 horas. Se não quiser começar às 4h15, começa às 4 horas, porque dá tempo demais. Porque a gente se beneficia, claro, com os cantos maravilhosos que o irmão Ricardo canta, mas isso até extenua ele um pouco, porque tem muitos dias que acontecem mais de 2 horas de cânticos, enquanto que muitos dos irmãos dizem, irmão, não pude chegar mais cedo, não pude chegar mais cedo. Então, eu gostaria que o senhor considerasse isso, por favor, e que já no próximo domingo eu possa começar aqui a umas 4h10, 4h15, por aí assim. Ia ser bom demais. Entregando a Ricardo perto das 5 e teria 1 hora, 1h30, conforme a hora que o senhor chegar. Então, está o recado dado. Deus o abençoe. Então, irmãos, vamos agora ficar de pé para lermos o Hebreus. Primeiro é Hebreus 12. Hebreus 12 vai ser de 15 ao 17 e depois do 22 ao 25. Primeiro, 15 ao 17. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, privar é separar, né? Separar a graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Veja o que a Bíblia diz, a Bíblia que está com a verdade. O irmão dele não roubou ele, o irmão dele comprou, e ele ainda jurou. Porque, 17, porque bem sabes que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, as coisas de Deus têm que ser sérias. Então, vamos agora para o 22. 22 diz assim, olha: mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a
universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, porque estão inscritos nos céus. Veja que coisa maravilhosa. Estamos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos, dos justos aperfeiçoados. Escrito nos céus, e a Deus, o juiz de todos, vírgula. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, feita por quem? Pelo seu sangue, a aliança da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Amém? Então, lemos a primeira leitura, agora vamos orar para depois ler Hebreus 2. Já vou deixar, e você já pode deixar também aberta em Hebreus 2. Oremos. Nosso Pai Celestial, nosso bondoso e glorioso Deus, aqui estamos reunidos, ó Pai, na Tua graça e na Tua misericórdia. Estamos assim reunidos para Te louvar, Te glorificar, para agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu para aprender mais contigo. E clamamos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para nos perdoar, para nos limpar e para que nos alimente com a Tua palavra. Pai, nós confessamos que somos indignos, somos pecadores, somos maus. E também confessamos que o Senhor é o Deus da glória, é o único Deus que não é injusto. E tudo que padecer pelas nossas falhas, nunca vai ser por injustiça da Tua parte, mas pelos nossos erros. Mas temos a nosso favor que o Senhor tem misericórdia de nós. E por isso estamos pedindo, ó Pai, tenha misericórdia, abençoa a Tua igreja, abençoa todos quantos irão chegar ainda, abençoa o pastor César, hoje na Santa Ceia, abençoa todas as igrejas onde houver culto ao Teu glorioso nome. Abençoa aqui também Ricardo com os cânticos, e Alexandre e os outros que vão trabalhar na retaguarda para que possamos ter um bom trabalho. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. E abençoa todos os visitantes que aqui vierem hoje e que eles possam sentir no seu coração o desejo de pedir o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isto nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e aleluia. Poder sentar, irmão. Agora vamos ler Hebreus 2. Hebreus 2. Hebreus 2, 9 ao 16. 9 ao 16. 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições
o príncipe da salvação deles. Veja, foi que Deus fez. Convinha que Deus fizesse isto. Sacrificasse o Filho, para que pelas aflições, pela graça, pela paixão da morte, pudesse assim trazer muitos filhos à glória, entre os quais estamos nós. Amém? E consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja só. Consagrar-se pelas aflições. Por isso que lá em 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus fez dele pecado. Lembra, não fez pecador, fez ele pecado. Ou seja, ele pagou o pecado por nós. Ele pagou com seu sangue para nos tirar de todo o pecado. E é por isso que vivemos e cremos na nossa salvação. Amém? Então, 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Aleluia, isso é muito forte. Aos filhos que Deus me deu. Quem são esses filhos? A igreja, vamos dizer para fazer bem alto, que é para ganhar couro. Quem são esses filhos? Nós somos esses filhos. Veja só, os filhos que Deus me deu, o 13. 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. O pastor César até pregou isso há uns dias aí, na semana passada mesmo, pregou em várias igrejas falando que Jesus Cristo, ele, quando descendeu, tomou a forma de homem, com a carne. Ele não era pecador, porque ele nunca pecou. O seu sangue era sangue, mas não era igual ao nosso, era sangue de Deus. Como diz lá em Atos dos Apóstolos. O sangue de Deus, a igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Mas ele era um homem. A Bíblia diz que era 100% homem e 100% Deus. Só com uma diferença, ele não pecou, mas carregou os nossos pecados, que são muitos. Isso lhe trouxe sofrimento, mas ele resistiu e venceu, porque nós só venceríamos se ele vencesse. E parece um paradoxo. Ele venceu, parecendo estar sendo derrotado. Mas ele não estava derrotado. Ele estava derrotando o pecado, o mal. Mostrando aqui que ele derrotou Satanás. Ele matou o nosso inimigo. Já está decretado. Satanás não pode fazer nada com a gente. Mas devemos pedir misericórdia a ele e agir como ele nos orienta, evitando o pecado, evitando o mal, evitando as malquerências, porque a isso agrada a Deus. Porque ele venceu, e venceu se entregando por nós. O diabo não tocaria nele nem no fio de cabelo, como em nós. Mas Deus fez isso. A Deus agradou-lhe moê-lo. A Deus agradou moê-lo.
Então, ele foi moído por nós. O sacrifício que nos traz a paz estava cobrado dele. Então, por que ele fez isso? Para poder vencer. Ele venceu e entregou sua vida por nós, sendo ainda pecadores. E nós continuamos a pecar e falhar, mas temos consciência de que somos pecadores e devemos clamar ao Senhor Deus da glória o perdão pelos nossos pecados. Amém? Porque se Deus não nos perdoar, nós não entraremos na glória eterna. E de maneira nenhuma será a injustiça de Deus. Por isso que devemos clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tu és justo quando julgares, tu és sempre justo. Mas, como naquele quadro, daquele pregador que tinha ganho várias pessoas, esqueci o nome dele agora, quando ele estava querendo entrar pelos seus méritos, e mandaram ele apelar no trono branco. Ele viajou numa velocidade muito mais rápida do que a luz. E quando ele parou no lugar que a luz era imensa, e a voz saiu de lá: você fez sempre o bem na terra, você nunca roubou, e tudo que a voz perguntava, ele tinha que confessar: sim, eu fiz isso, eu roubei, eu não fui honesto. Muitas perguntas que Deus fez a ele. E ele não via Deus, era um clarão que ele não aguentava nem ver. Ele já estava esperando a palavra de Deus dizer: então você está condenado. Mas ele disse, uma voz tão suave, tão gloriosa, surgiu por detrás dele e disse: Pai, Daniel Cury, ele não foi perfeito, porque não existe homem perfeito, só mesmo Deus. Daniel Cury não foi perfeito, mas ele esteve por mim lá na terra, e agora eu estou aqui por ele. Põe todos os seus débitos na minha conta. Então, os críticos foram olhar isso aí e viram que estava certinho de acordo com a Bíblia, porque Jesus disse: aquele que me negar diante de meu Pai, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas ele disse: Daniel Cury foi por mim lá na terra e pregou o evangelho a muitos dos irmãos. Portanto, eu peço que o Senhor coloque toda a conta dele, todas as falhas dele na minha conta. É assim que retrata como Deus intercederá por nós. E diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Aí onde eu fiz uma inferência, não sei se vocês se lembram, quando eu disse Pedro era o mais triste depois da morte de Jesus Cristo. Ele não queria nem pescar, mas terminou indo para se distrair. Ele era baixista porque isso não saía da mente dele. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então aquela voz ecoava, e ele estava triste. Triste, triste. A alegria dele foi quando ele mandou o recado pelos irmãos, e chame Pedro também. Pedro ficou felicíssimo. Aí foram para pescar, nós conhecemos essa história maravilhosa, e pescaram a noite toda, não apanharam nada. Aí apareceu aquele homem lá na praia, e disse: o que é que vocês estão fazendo aí? O que é que vocês fazem? Nós estamos pescando. Ele não sabia que era Jesus. Jesus não deixou se conhecer por ele. E disse: nós jogamos a rede em todo lugar e não pegamos nada. Ele disse: jogue ali a rede do lado direito. Aí eles jogaram e pegaram 153 grandes peixes, que a rede quase se rasga de tão grande que eram os peixes.
Aí então, quando ele viu esse sinal, ele pulou na água, Pedro. É o Senhor e eu estou nu. Mas não pensa que é nu, sem coisa, não. É aquele negócio de... Aquela roupa daquela época não tinha cueca, usava aquela roupa feita uma fralda. Aí ele pulou na água. E Jesus chamou eles e deu peixe frito. Deus tinha feito fogo e assado o peixe para eles comer. E de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Não é maravilhoso? E Pedro se tornou um grande pescador de homens. O pastor César até falou sobre ele ontem de novo. Então, gente, todas essas coisas nos mostram como Deus nos aguentou, nos suportou e nos livrou. Ele não deixou que o sacrifício dele fosse em vão. Eu fazer um sacrifício e perder aquele que estava escrito no meu livro, de jeito nenhum. Alguém que se perder, que Deus tenha misericórdia de todos nós. É porque no livro da vida já estava escrito que ele ia abandonar a graça de Deus. E abandonar a palavra de Deus. Aí, não, eu conheço gente que era um crente fervoroso, etc., e depois ele saiu e não voltou mais. Essas pessoas, devemos orar por nossos irmãos que deixaram a igreja, porque essas pessoas gozaram do favor do sangue de Cristo. E quando a gente goza de um favor, de qualquer coisa que alguém faz por nós, nós devemos ser agradecidos. E o americano tem até um negócio que parece até meio mal educado no modo da expressão, mas não é o costume deles. Quando eles fazem um favor para alguém, viu, Carlos? Aí você está me devendo essa. Já pensou? Eu pensava que era brincadeira, mas já vi alguns filmes dizendo mesmo que não, lembra que você está me devendo um favor que eu fiz para você, e mesmo assim na cara. Mas Deus não passa injusto. E nós devemos a Ele tudo. Tudo devemos a Cristo. Amém? E agradecemos a misericórdia dEle. Então, meus irmãos, eu não sei se eu li até o 15, eu vou ler, pode ser que eu tenha esquecido. Vou ler 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, da carne e do sangue, para que pela morte dele aniquilasse, ou seja, extinguisse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Você é descendência de Abraão? Amém? Agora vou dar uma do pastor César. Só umas poucas mãos levantaram. Vamos dizer, somos descendência de Abraão. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Somos descendência de Abraão. A descendência de Abraão não morre. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Senhor Jesus, aplica nos nossos corações a Tua palavra e nos ajuda, Pai. Estamos aqui para aprender
a sermos fiéis a Ti, perdoa todas as nossas falhas e nossos pecados. No nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa todos quantos estão vindo para cá. Amém? Aleluia. Então, meus preciosos irmãos, o tema seria este, o tema, olha. Cristo nos resgatou por seu sangue. Cristo nos resgatou pelo seu sangue. Quando forem, se quiser dar um like, que não impede nada dar like para todos os programas, porque não cansa o dedo, é só vir tocar. E que puder também, eu tenho até mandado nos meus likes, eu tenho mandado uma frasezinha assim, não sei se alguém aqui já recebeu, porque quase ninguém me dá o telefone, eu boto a frase assim, coloque o like e compartilhe, porque vamos supor, aqui tem pouca gente da igreja, cada um daqui conhece no mínimo 10 pessoas, não, Lucas? Conhece no mínimo 10 pessoas. Ah, mas aquele fulano não é crente, esse aqui é bom. Aquele crente é um crente fervoroso, esse é melhor ainda. Que ele é tão fervoroso, ele vai ver que nós estamos mostrando tudo, inclusive o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ontem disse a meu irmão, infelizmente a nossa família não está batizada não. Aquilo que a Bíblia me mandava fazer, que era apresentar o garoto, era com 8 dias, ou era 12, nem me lembro mais, a criança, aí a Igreja Católica faz disso um batismo. Nunca vi na Bíblia dizer que o batismo de criança teria que ter os padrinhos, para os padrinhos serem responsáveis pela criança. Como é que é responsável? Que a primeira coisa que se faz numa festa de batismo, eu digo que eu já fui umas 2 ou 3 quando eu era garoto, sabe o que é que faz? A festa qual é? É cachaça, é bebida e dança. Porque estou alegre, porque meu filho se batizou hoje. E a criança não está nem sabendo, a criança de poucos meses. Então, a ignorância que o sistema religioso colocou nas nossas mentes. E hoje, nós não podemos seguir essas mesmas ilusões, essas mesmas coisas que denigrem o Evangelho. O irmão Brando chegou a dizer uma expressão, que às vezes até eu digo que o irmão Brando usou força de expressão, que não caberia aqui dentro do Evangelho. Não estou falando mal do profeta, não, que eu amo o profeta de Deus. E eu acho até que ele, depois de Paulo, foi o maior homem para o Novo Testamento. Mas às vezes ele diz coisas que é uma força de expressão. Aí as pessoas usam. Acha que se o irmão Brando é um não ou um sim, numa coisa que não é, tem que usar porque o irmão Brando diz não, não é assim. Outras pessoas, eu vi até um comentário, eu já falei isso também, faz tempo eu já falei, que se a Bíblia diz isso, aí diz, o irmão Brando disse assim, quem disse foi a Bíblia. Sabe o que quer dizer que o irmão Brando também disse? O irmão Brando falou aquilo que está escrito na Bíblia. Mas ele que diz logo, o profeta falou isso, quem falou foi a Bíblia. Entendeu? Mas isso não tem nada demais, só para não dar as honras, somente ao momento tem que dar as honras aos profetas de Deus que escreveram. Entende? Agora, tem quadro que o irmão Brando disse e foi tremenda. E não foi força de expressão, não. Foi uma coisa dentro meu. O irmão Brando disse, olha, de tanto repetirem uma mentira, ela termina se transformando em verdade para os religiosos. Tem mentira mais perigosa do que essa, de que Deus são 3 pessoas? Não é verdade? É uma mentira. Deus não são 3 pessoas, eu e o Pai somos um. Aquele que vê a Bíblia é o Pai. Não tem Santíssima Trindade, não. Tem Deus que Ele pode se transformar em tantas coisas como Ele queira, como os 7 Espíritos de Deus é o mesmo Deus. Mas tem pessoas que mesmo pregando, diz, eu vou invocar os 7 Espíritos do Senhor,
me circular e me guardar, me proteger. O certo Filho do Senhor é o próprio Espírito Santo. Tem gente que diz, não, mas são 3 pessoas. Aí vai falar na Maria, que é nossa irmã amada, que é nossa santa irmã, aí vai falar Maria do Perpétuo Socorro, Maria do Carmo, Maria desse aquilo outro. Todo mundo se chama Maria. Acharam tão pouco que botam o nome de um homem, José Maria, o nome do meu tio. José Maria, ou seja, não pode sair só não. Tem que botar Maria no meio. Tanto é que hoje a turma é tanto José Maria, Zé Maria, Zé Maria. Porque não pode se afastar da Santa Mãe de Deus. Estou fazendo entre aspas, que ela não é a Santa Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Mas pregaram tanto que na época que estavam pedindo dinheiro para construir aquela igreja que chama Igreja de São Pedro, o cara estava pedindo dinheiro, dê dinheiro para a igreja. E o Papa perdoa o pecado. Até se você tentasse a mãe de Jesus, ele ainda podia perdoar os pecados seus. Veja que desgraça. Um dia até eu falei quando inventava isso ali. Tem tanta Maria que não souberam mais querer. E tudo chama Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora daquilo outro, Nossa Senhora da Penha. O que é uma penha? Alguém sabe o que é penha? Não? Pedra. Nossa Senhora da Pedra. Nossa Senhora dos Jangadeiros. Nossa Senhora dos Viajantes, tudo isso. Aí não tiver mais nada para dizer, qual é o outro nome que a gente vai arranjar? Nossa Senhora do Ó. Aí vem Roberto Carlos, é um cara inteligente, bem sucedido na profissão dele. Aí cantou, gravou lá uma música, que ele é misturado religioso com artista. Ele cantou que de todas Nossas Senhoras é a Santa Mãe de Deus. Isso é 100% um pecado. Todas Nossas Senhoras é a Virgem Santa Mãe de Deus. Quer dizer, ele disse isso e os católicos engoliram. Mas Jesus não é o próprio Deus, não. Jesus é a segunda pessoa de Deus. E o Espírito Santo, que é pai de Jesus, é outra pessoa. E é abaixo de Jesus, sendo o pai de Jesus. Porque Maria gerou no seu ventre por obra e graça do Espírito Santo. Aí os mentirosos dizem o Espírito Santo é a terceira pessoa. A terceira pessoa foi quem gerou a segunda. Ou 2 pais, né? Deus Pai e Deus Espírito Santo. E por que é que eu gosto muito, já disse que vocês gravassem aquilo ali? Oh, meu Deus, agora, só quando eu olho. Eu vou olhar para dizer, já que eu falei, eu tenho que olhar. É logo antes de Mateus. Antes de Mateus. É Zacarias. Pronto, Zacarias. Zacarias 14, 6 ao 9. Que ele diz assim, ó. Zacarias 14. Eu não estava preparado para entrar nisso, por isso eu vou, como é muito importante para todos nós, então Zacarias 14, e eu vou ler ligeirinho, só para vocês guardarem isso na mente. Olha, 14. 14 começa aqui com o 6. Porque
eu fiz questão de abrir e ler para vocês. Porque isto é que está acontecendo agora, neste tempo. Ó, Zacarias 14, versículo 6, diz assim, ó. E acontecerá naquele dia, que é este dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Ou seja, nem todo mundo é aquele fervoroso, também todo mundo não está nas trevas. Então não haverá nem preciosa luz, nem espessa escuridão. 7. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, como agora mesmo. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Essa tarde aí é a tarde do tempo, haverá luz. E houve luz, nós temos hoje a nossa luz, conhecemos os nossos profetas, que foi Paulo e que foi também Mobrana, conhecemos os pastores, como o nosso pastor mesmo, que segue a mensagem do irmão Branda, que ao seguir a mensagem do irmão Branda, está seguindo a mensagem de Paulo, porque o irmão Branda seguiu a Paulo. Veja só, tudo isso é para nós, veja só. Então, ao cair da tarde, que nós estamos na tarde do tempo, haverá luz. Está havendo luz ou não está? Não estava havendo luz? Vocês consideram que está havendo luz? Está. Porque se vocês estivessem em outra igreja, vocês estavam crendo na Trindade. Certo? E estava havendo briga para posições. Olha aqui, o 8º. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, que é onde estão os nossos irmãos de Israel, e metade delas para o mar ocidental, que é a parte ligada aos gentios. Veja só. No verão e no inverno sucederá isto, ou seja, em todo o tempo. Agora veja o 9 aqui, olha. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, eita, que coisa maravilhosa. Naquele dia, um será o Senhor. Ó, Valdeci Ribeiro, isso é bom para você mostrar como foi maravilhoso na pregação de sábado, você, com os irmãos, eu soube, né? Então você vai mostrar, está vendo aí, Zacarias 14, 6 a 9. Veja, o Senhor será rei, não diz os senhores, o Senhor será rei sobre toda a terra. Um será o Senhor naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Aleluia, glórias a Deus. Um será o Senhor, então os outros dois estão aposentados. Deus se aposenta, irmão? Um será o Senhor. Agora um será o seu nome. Qual vai ser o nome dele? Senhor Jesus. Amém. Porque ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobrarão todos os joelhos e toda língua confessará no céu, na terra e debaixo da terra. Então é o Senhor Jesus Cristo, o nosso único Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Oh meu Deus, quantos irmãos bons, amados de outras religiões que estão pregando Trindade e ainda tem coragem de criticar a Igreja Católica. Se eles estão mamando nos seios da prostituta de Apocalipse 17, que chama a Igreja Católica de prostituta. Por que prostituta? É aquela que procura enganar os filhos e se deita com esses filhos que ela não produziu, ela tomou. Se deita com ele e dá de mamar do seu peito cheio de pus e sangue que ela tirou dos santos. Isso está em Apocalipse. E a gente viu a igreja aí que era até famosa antigamente, a AD, e orando. Quando orares, orai a meu Pai em meu nome, e eu o farei. Amém? Ainda tem gente que dizia, ele fará. Quem faz é Jesus mesmo. É que ele diz, eu sou Jesus. O meu posto
é ser chamado de Deus. Então, pedi a Deus, que é o meu Pai, que é o Espírito Santo, em meu nome, e eu farei, porque quem faz é Jesus Cristo. Tudo quem faz é Jesus. Na minha mão tudo foi entregue. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Nada ninguém poderá fazer sem ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque foi dado esse poder de Deus para ele. O que você fizer está feito, porque o Pai sabe que o Filho não vai fazer nada errado. Amém? E eles orando e fazendo as orações deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ignorância, eles nunca leram isso aqui. Desde o tempo que eu li isso aqui, antes que o pastor pregasse, antes que alguns irmãos pregassem, eu já tomei isso para mim. Não tem coisa melhor, você não é obrigado a ler no dia só 10, 12, 15, 20 páginas, não. Se você tem cabeça para isso, faça isso. Mas se não tiver, leia aquilo que chama a sua atenção, eu vou entender isto. E eu entendi, não esqueço mais. Isto aqui, eu faço até o teste da Bíblia, se é verdadeira. Quando você comprar uma Bíblia, olhe capítulo 14, versículos 6 a 9. Se não tiver escrito aqui, tiver esse negócio de gelo, porque haverá muito gelo, muito frio, tudo. Isto é Babela de quem? De quem, como é que diz? Não entende, aí botar isso na interpretação. A interpretação faz a pessoa sair do centro. E estão usando coisas novas. De vez em quando eu vejo uma palavra nova que não era para ter dito aqui. Eu vi uma palavra nova aí que Deus, até escrevi aqui, fez uma narrativa. Fez uma narrativa no batismo, para dizer que ele é narrativa. Olha, gente, narrativa, não estou falando mal de ninguém, não. Estou dizendo, por que não diz uma coisa maravilhosa chamada de revelação? Revelação é uma coisa que está mostrando para dentro da uma relativa. Aí, como é que diz? Uma narrativa. Aí na narrativa mostrou a pomba, e sei que lá mais, Jesus, sei que lá. E eu disse, narrativa. Falar em narrativa, ele podia dizer a revelação tremenda que Deus deu a João, enquanto batizava Jesus Cristo. Aí Jesus foi para o deserto. Repare, Jesus foi para o deserto. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, o diabo chegou para ele. Agora o diabo fez uma narrativa em cima de Jesus. Rapaz, sinceramente, eu orei pelo irmão que estava pregando isso. Que narrativa? O que está sendo mais usado narrativa hoje é negócio de política, que faz narrativa para inventar, para condenar esse ou aquele político. Narrativa, ou seja, a narrativa a pessoa bota o que quiser. É revelação. Isso aqui que eu acabei de ler para vocês, é ou não é uma revelação? Uma narrativa de Malaquias. Que narrativa? Narrativa sai do centro. Revelação. Você já pensou? Quem diz os homens que eu sou? Um diz é fulano, etc, etc. E para vocês? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí já pensou, foi uma narrativa para Pedro? Que coisa! Querer botar palavras bonitas, que é palavra nova. Que narrativa! Deus usa o termo revelação, a Bíblia usa o termo revelação. O próprio Apocalipse significa revelação, revelation, em inglês. Em português, tirando o véu para revelar. Uma narrativa. Que narrativa que nada. Essas coisas aqui eu sou matuto, eu não gosto não. Modéstia à parte, fui professor, mas nunca gostei dessas coisas não. Narrativa, a narrativa. Deus deu uma narrativa para João, depois o diabo deu uma narrativa para Jesus. Veja, o que é que a narrativa faz? É tão perigosa a narrativa que terminou o irmão dizendo que o diabo botou dúvida em Jesus,
se tu crer, ele pode transformar essa pedra em pão, que era dúvida para Jesus. Se tu és filho de Deus, para Jesus pensar, será que eu sou mesmo? Ele estava botando dúvida de Jesus para saber se Jesus era Deus. Gente, o diabo estava fazendo, era aquele condicional que hoje ele faz. O camarada chega com uma moça bonita, tudo, aí diz assim, você me ama? Eu amo. Vai dizer, você me ama, prove. É o sim. Se você me ama, prove. Vamos lá numa casinha enfeitadinha, onde vende muitas maçãs, como o pastor Sérgio gosta de dizer, para provar. É sim. Ele, até no final do tempo de Jesus na cruz, ele ainda chegou para os como é que diz, sacerdotes, e futucou no vidro, diga para ele, se ele é filho de Deus, se ele for, ele desce da cruz. Eles queriam que Jesus não morresse na cruz, porque estava escrito que ele morreria na cruz, desde os Salmos, para derramar o seu sangue, o cordeiro vertendo sangue. Aí tanto que saiu, vai homem, diz, se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus, desce da cruz e cremos em ti. Aquilo era Satanás usando aqueles sacerdotes. E Jesus sabia de tudo, mas Jesus nunca caiu na armadilha. Por isso nós lemos aqui que assim como ele resistiu a tudo, ele está pronto a nos proteger e nos dar força para que a gente não caia nas armadilhas de Satanás. E se alguma vez nós cairmos, Deus nos liberta. Mas nunca diga a Deus, eu não pude resistir, que você está chamando Deus de mentiroso. Se Deus diz, nenhum pecado, nenhuma tentação vem sobre você, sobre mim, sobre o pastor, sobre quem quer que seja, que ele não possa resistir. Olha, tem coisas, aí uma coisa vai puxando outra. Eu já vi dizer por aí que Satanás atrapalha o negócio que Deus fez, criou. Satanás só faz uma coisa se Deus permitir. Aí o camarada faz aquele plano para servir a Deus. Aí o Satanás, não, eu não vou deixar não. Então o Satanás está resistindo à lei de Deus. A Bíblia nos ensina, o irmão Branco também nos ensina, é que a gente não deve estar com a boca no trombone para quem não interessa. Aí o Satanás, ouvindo aquilo ali, ele vai querer fazer uma tentação com você, mas a Bíblia devia ter que fazer isso, mas se ele diz, então não vou deixar, eu não vou deixar. Teve um pastor que chegou aí, era para vir na quarta, veio na terça. Por quê? Porque para o Satanás não impedir eu vir. Para quê? Para o Satanás não impedir você vir. O que é que vocês acham? Se Jesus manda você ir dirigindo para João Pessoa, você diz, eu vou na quinta. Não, eu vou na quarta, porque Satanás não sabe, para ele não me atrapalhar. Ele querer me atrapalhar na quinta, lá no meio da estrada, eu já estou lá. E Satanás tem esse poder? Satanás tem poder diante de Deus? Satanás tem algum poder diante de Deus? Não, nunca sei disso, nunca sei disso. Satanás não tem nenhum poder, nem desse tamanho diante de Deus. Tudo que ele fizer conosco, por nossas falhas que Jesus nos permitiu, para que a gente leve uma cipuada e volte para ele. Mas dizer que não, Satanás. E quando Satanás proíbe, vou até dizer uma coisa, não vão dizer, ei Paulo, Gilvão, ei Paulo, eu vou dizer aqui para quem não fique. Paulo, ele tentou ir para Misídio, não dizia assim. Aí, o Satanás, não, é proibido ele ir. Mas por quê? Aquilo ali foi da vontade de Deus, que ele fosse para onde Deus queria. E foi lá onde Deus fez grandes milagres. Mas quando Satanás atrapalha a pessoa, não pense você que é que ele saiu por conta própria, não. Quando Deus disse, a quem enviaremos para enganar aos profetas de
de Acabe, obrigado, irmão, profeta de Acabe. Aí saiu aquele espírito dos infernos, porque a natureza dele é fazer o mal. Saiu aquele espírito dos infernos. Eis-me aqui, todo feliz que ia fazer o mal. Eu irei lá e serei um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Quando Deus perguntou, Deus abriu a porta para quem quisesse se apresentar. Ele disse, então vai lá. Quando Saul estava gemendo, tendo os tremeliques dele, aquelas coisas mentais dele, aí quem estava aperreando ele era um espírito do mal, né? Vindo da parte de quem? De Deus. Vai lá, esse camarada aí, para ele precisar usar logo Davi, para ele já fazer amizade com Davi. Aí Davi tocando um sambão, estou bonzinho, Davi. E não sabia que ali era o rei que ia tomar o lugar dele no futuro. Mas veja só, gente. Assim teria duas forças, que a de Deus, que é gloriosa, e ninguém pode se comparar, mas também a força do diabo para vir destruir. Ele tenta, mas Deus fortalece, como naquele negócio dos muros de Jerusalém. Aí quem vai derrubar sua raposa até com sua cauda e querendo empatar. Eles tentam, mas que foi que a Taxete, foi outro, nem me lembro mais, disse, não, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e vamos construir. Vê se eles empataram, porque quando resiste, Deus diz, fora, não, fora que eu já disse a você que não vai atrapalhar ele, já resistiu. É assim que acontece com cada um de nós. Resistimos, aí o Satanás já sabe, saia, porque Deus já ordenou, saia do caminho dele. Não é verdade? Veja que o Satanás nunca enfrenta Deus. Dá para comparar, né? Para comparar o que estava vendo aqui, né? Os caras que estão aquele espírito imundo, está tudo se tremendo de medo, porque o novo Ciro está entrando com toda a carga. Deus abençoe ele, abençoe Israel, abençoe toda a nossa pátria. Então, mesmo assim, Satanás, quando ele está diante de Jesus, ele, perdoa a expressão, ele se caga de medo. Agora, quando ele está junto de uma pessoa que quer jogar contra Jesus, aí ele faz a pessoa dizer, tu tem Beelzebul, tu é isso, tu é aquilo outro. Tudo para, ele está usando uma pessoa, mas ele não diz direto. Quando ele chega direto, ele faz assim, Jesus, filho de Deus vivo, que nós temos contigo para tu também nos aperrear agora. Mesmo assim. Jesus, filho de Deus, que temos nós contigo para tu vir nos aperrear agora. Porque ele não enfrenta, não é verdade? Ele não enfrenta. A moça que todo dia querendo enganar Paulo e ao outro, esses são os servos de Deus que estão pregando a salvação. Esses são os servos de Deus. Aí chegou no tempo que o Espírito Santo deu sobre Paulo disse, sai dela. Pronto, acabou. Ele, olha, resistiu a ele, enquanto ele não resistia, onde ele passava, olha o servo de Deus que está pregando a salvação. Quando Paulo virou, sai dela, acabou-se. A mulher acabou-se, não teve mais nenhum espírito, porque Deus não deixou. Então, gente, vocês estão abençoados? Glórias a Deus, glórias a Deus. Lembre-se, Deus é nosso protetor. E nem a formiga nos pica, se Deus não permitir. Glórias a Deus, nós somos mais do que vencedores. Vamos dizer, em Cristo, somos mais do que vencedores. E depois eu falo com o pastor César para ver se ele deixa eu voltar àquele tempo antigo, porque ele não está podendo chegar mais cedo. Eu já falei para ele aqui, para não atrapalhar muito, né? Chegar, para ver se começa pelo menos 4 horas. Porque quando enche de gente, está terminando tudo.